Olá pessoal, leitores e seguidores do Coronavê, pessoal que acompanha a gente nas mídias sociais e você que está aqui ó, com o sininho ativado. Se você não está, inscreva-se no canal, ative o sininho e venha fazer parte da família Coronavê. Hoje nós vamos trazer mais um vídeo para vocês e esse vídeo é falando sobre orientação de texto horizontal e vertical. E a gente já vai direto para o Corel como sempre. Já vamos abrir aqui o nosso documento para falar a respeito disso. Mas antes disso, a gente vai ler uma matéria aqui rapidinho para vocês que eu encontrei depois de fazer algumas pesquisas aqui para saber por que as pessoas não estavam conseguindo encontrar a solução para esse problema e muitas pessoas estavam tendo dificuldades. Inclusive, a dúvida do nosso leitor aqui, na verdade, ele é seguidor aqui do nosso grupo também secreto, o Alex deixou aqui a dúvida, deixou em áudio. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês o áudio dele, para vocês ouvirem também o áudio dele. Deixa eu ver aqui, só um segundo, aqui, escutem o áudio Só dele uma aqui, ó. dúvida aí, tô com esse bug no Corel 2018 aí, ó. Eu criei uma caixa de texto. Olha a bagunça que fica. Ele joga o texto na vertical deitado, na horizontal, na verdade, né? E ali embaixo, ó, em vez de estar zerado ali a rotação, tá 270. Aí se eu giro para ficar em pé na vertical, a seta de cima e de baixo corre o texto para os lados e as dos lados corre o texto para cima e para baixo. A imagem que ele me mandou é essa imagem aqui, ó. Então o que está acontecendo com ele é isso aqui, né? Eu não vou mostrar aqui o texto que está no grupo por causa do telefone dele que está exposto, tá, pessoal? E eu até coloquei aqui por cima, é 18 aqui do Brasil, o telefone do Alex. Obrigado, Alex, por ter deixado a dúvida. Eu espero que eu já tenha sanado a dúvida para você aí. E eu te respondi te dando uma dica aí, que eu também vou dar essa dica aqui pro pessoal aqui da galera que toda que está sempre com a gente aqui no canal. A primeira é adquirir o guia de atalho. A primeira dica aí que eu poderia dar para vocês, né? Aqui não é nem um paliativo, aqui é a solução mesmo, a solução seria você adquirir o guia de atalhos do Coronavê, que você vai ficar ligado em coisas que muita gente não está ligada aí através dos atalhos do Corel. Segundo, inscrever-se no canal, claro, no Coronavê. Terceiro, deixar aquele like, aquele comentário maroto pra gente, tá? E por último, né, estudar sempre, pessoal, sempre que puder, sempre que estiver de bobeira, gastando tempo com coisa que não vai lhe proporcionar nada de útil aí, tá? Oriente seu tempo aí para momentos diários, né? Momento diário, por um momento diário, né, de estudo sobre o programa que pretende dominar, né? Caso com isso, né, você já estará à frente de muitos que apenas e somente usam, apenas e tão somente usam o programa, né, pessoal? E a solução está aqui, pessoal, ó, Ctrl e vírgula e Ctrl e ponto. Esses dois atalhos aqui, eles fazem isso com texto. Eu vou pegar aqui um texto que está dentro de uma caixa de texto aqui, ó. Esse texto, por exemplo, vou selecionar todo ele, vou pressionar Ctrl e ponto, e o texto vai mudar a orientação. E depois Ctrl e vírgula, e o texto vai voltar à orientação. Mas mesmo assim, não sai do vídeo ainda não, que tem uma história bem interessante aqui. Eu por acaso achei essa Eclipse, na verdade é Eclipsia, né? Eclipsia Arte e Design. E tinha um tema aqui sobre isso, ó, quando o cursor do texto fica vertical. Achei legal, vale a pena trazer para vocês aqui, que é o seguinte: a vontade de 99,9% dos usuários é de esticar as canetas, no caso as canelas, né, na horizontal, de tanta raiva, né? A ferramenta texto no CorelDRAW subitamente dá comando para girar automaticamente 270 graus, é exatamente isso que ela gira mesmo, né? De rotação, posicionando o texto inteiro na vertical, né? No caso assim, né, pessoal? E o normal seria na horizontal, né? Seja artístico ou parágrafo, exatamente, né? Vira uma palavra ou duas a zero não é problema, né? Virar uma palavra a 0 graus não é problema. A questão é ter um documento inteiro de texto sendo mudada a sua orientação, né? Acarretando, né, também forçar, né, a memória do PC, né? Se o seu PC não tem memória, mas uma vaga lembrança, né, o programa subitamente fecha após a desesperadora tela de gerenciamento
do aplicativo, que avisa que você perdeu sua última hora de trabalho devido a uma instabilidade no sistema, né? Dor, tristeza, frustração. Aqui ele fala aqui, ímpetos de bababá. Não posso falar essa palavra aqui, tá, pessoal? Leiam vocês aqui mesmo a palavra. Afinal, o que acontece com o Corel quando o cursor da ferramenta de texto esse irritante bug, né? Ele achava que era um bug, né? Em primeiro lugar, depois de espumar muito pela boca, né? Recuperei a razão e fiz o que 0,01% dos setores, dos seletos usuários mentalmente capazes faria, né? Liguei para o suporte da Corel, claro, mas quem vai pensar nisso na hora da pressa, né? Quem é que vai pensar realmente em ligar para o suporte da Corel na hora da pressa? A pessoa faz algumas buscas no YouTube, tenta descobrir alguma coisa, né? Primeira pergunta feita pelo simpático atendente lá na Corel. Esse texto aqui é antigo, tá, pessoal? Você tem alguma particularidade salva em seu perfil de usuário? Explico. A maioria já calejada de Corel tem por hábito salvar a sua paleta de cor, né? Seu birô próprio, para não precisar ocorrer, né, ao conta-gotas, né? Não precisar recorrer ao conta-gotas, né? Neste caso, todo tipo de adaptação do usuário e uma interface própria, paleta de cores, tipo de tamanhos de fontes iniciais, estilo de cores e linhas e etc., escolhido por você, irá sumir. Algum problema se perder sua adaptação, as suas adaptações particulares? Respondi rindo, diz a pessoa aqui, né? A proprietária aqui do blog aqui. Respondi rindo. Meu único problema é esse maldito texto na vertical, né? Aí, beleza. A manha, né? Segundo a menina lá, a pessoa do suporte, a manha, depois de salvar o documento, fechar o programa, é iniciar de novo pressionando o F8, né? Que é aquele modo que a gente usa para restaurar o Corel e aí ele volta para o estado normal, né? O Corel vai perguntar se você que deseja fechar o perfil, né? Se você descartar o seu perfil e voltar às configurações de fábrica com o F8 ainda pressionado, escolha sim, né? Voilá, não precisa mais esperar, gritar, espernear, né? Ou esmurrar o teclado, né? Atirar o mouse contra a parede para depois resignadamente reinstalar o Corel, o que nem sempre funciona, né? Só que aqui ele fala uma coisa interessante, ó. A única coisa que o suporte da Corel não soube explicar foi se isso trata-se de um bug ou, sem querer, digitei alguma sequência de caracteres que gera essa guinada de 270 graus no texto. Isso ocorre muito com pessoas acostumadas a comandos de teclado e não olham para ele quando os executam. Exatamente, às vezes você está com Ctrl e ali, aperta Ctrl e vírgula ou Ctrl e ponto e você vai mudar a orientação do teu texto. Eu achei interessante esse texto aqui, foi na versão do X4 ainda, né? Essa imagem aqui é lá do fórum da Corel aqui, né? Eu achei interessante o texto dela aqui e queria trazer para vocês. E lá no nosso grupo, eu dei a orientação aqui para adquirir o nosso guia de atalhos. Acho que o meu já está até aberto aqui embaixo, deixa eu ver. Tá aberto aqui, ó. Adquirir o nosso guia de atalho, porque no nosso guia de atalho, aqui no índice, pessoal, você vai aqui em textos, por exemplo, ó, na página 8, e você vai dar de cara com todos os atalhos aqui, ó, que tem para texto. E esses dois aqui, ó, girar texto 270 graus, texto na vertical, girar texto 0 graus, texto na horizontal, Ctrl mais vírgula, Ctrl mais ponto, e você tem essa informação. Ou seja, naquela época, segundo a pessoa aqui, o suporte da Corel não soube responder a pessoa com o atalho, né? E eu mandei aqui, na resposta que eu mandei para o nosso amigo aqui na live, né, para o Alex, foi exatamente isso, né? Deixa eu ver se eu mandei... Agradeço aí, eu vou testar aqui, eu não dei o F8 ainda, porque eu não queria zerar as configurações, mas eu vou testar esse comando aí do atalho, depois eu te falo se deu certo. Obrigado aí pela atenção.
Aqui, ó. Não zera as configurações não, que isso aí é só um atalho mesmo, já resolve o problema. Segura o F8 só para pegar a ferramenta de texto e depois já troca com esse atalho aí. Eu acho que com a ferramenta de seleção é capaz de dar também, não tenho certeza não, tá? Tem um tempo que eu não faço essa ação aí. Ou seja, eu mandei aqui a dica para ele do atalho, que ele tinha que fazer, né, para mexer na orientação, e com certeza ele conseguiu lá resolver o problema dele. Eu achei interessante esse texto aqui, né? E aqui no documento da Corel também, pessoal, às vezes as pessoas também deixam a desejar por não procurar, às vezes, o help da própria Corel, onde fala aqui formato de texto, né? E aqui embaixo a gente tem aqui, ó, se você tem suporte artístico, acho que eu coloquei isso lá no nosso documento, né? Coloquei aqui, orientação, tá aqui sobre as orientações, deixa eu ver aqui a dúvida e a solução aqui. Não, tá aqui, ó. Se você tem suporte artístico para texto instalado com o seu sistema operacional, também pode alterar a orientação do texto clicando nos botões orientação vertical de texto ou orientação horizontal de texto na barra de ferramentas texto. Sendo que aqui tem um problema, pessoal. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que futuco muito o Corel, eu praticamente desmonto ele, se eu pudesse eu desmontaria todo mesmo. E eu fiz alguns testes aqui, tentando encontrar esta opção, né, que deveria aparecer também aqui em cima. Inclusive eu tentei colocar esta opção aqui novamente. A gente vai aqui no nosso personalizar e a gente vai aqui em comandos, ó, e depois você coloca aqui na busca a palavra texto. Ele demora um pouquinho mesmo porque eu tenho bastante macro, ó. Vou colocar aqui texto. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Texto aqui. E aqui vai aparecer todos os comandos relacionados a texto no CorelDRAW. E lá embaixo, aqui, ó, texto horizontal e texto vertical. Você clica nele, né, ele vai te dizer aonde ele está. Ó, ele vai me dizer aqui, ó, barra de propriedades, editar texto, de célula da tabela. Ou seja, teoricamente, apenas o texto de célula da tabela, ele aparece na barra de texto, aqui na barra de propriedades, editar texto de célula, né? Então o que eu tentei fazer? Eu tentei colocar ele à disposição aqui também para ensinar vocês, colocar ele à disposição para que vocês pudessem usar. Mas ele não aceita, ele não fica de jeito nenhum em outro lugar. Inclusive trazendo para fora também ele não fica. E também tem mais outros detalhes que eu vou mostrar para vocês agora, que também deixa assim, o usuário um pouco perdido realmente, que é, por exemplo, a caixa de diálogo texto, né? Quando você seleciona também o texto aqui, mesmo que você selecione todo o texto, eu vou dar um Ctrl A aqui, na caixa de caracteres, mesmo que você venha aqui em parágrafo, a gente não tem também este atalho para inverter o texto, né? Para retornar esta posição, né? Retornar para a posição original, ele não tem. Tem aqui como você girar o texto, mas deveria ter também o lance da orientação do texto também. Já nas propriedades aqui do programa também, ó, quando você fecha aqui a sua janela de encaixe texto, deixa eu fechar a minha aqui, eu quase não uso essa janela, muito difícil eu usar a janela de encaixe texto, eu uso mais a propriedade aqui direto. Na propriedade também não tem, né? Mesmo que você venha aqui em parágrafo, abra mais aqui os detalhes, ele também não tem esse esquema para você mudar a orientação. Tem como você girar os caracteres e tudo, mudar aqui os parágrafos e tudo mais, ó, e aqui a posição dele, ó. Mas não tem essa orientação. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste aqui, vou colocar uma página nova aqui, só para fazer um teste se ele aparece ali mesmo, quando a gente está trabalhando com a nossa tabela aqui, ó, a nossa tabela. Vou colocar uma tabela aqui qualquer e vou escrever alguma coisa dentro dela aqui. Teste de texto. Isso. E vou copiar para um outro setor aqui. Vou copiar aqui. Não, olha o que ele fez. Ele copiou outra coisa. Eu quero copiar o texto. Apenas o texto. Aqui. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Nas outras nem precisa. Tá bom aqui. Então aqui, ó, quando eu pego o texto, né, segundo o que diz lá no manual da Corel, deixa eu ver aqui, ó, orientação vertical, na barra de propriedade, texto. E no Corel aparece para mim que ele está na barra de propriedades quando está dentro de uma célula, né? E também aqui para mim não aparece, nem quando eu seleciono a célula
e nem quando eu seleciono apenas o texto. Apenas o texto também não seleciona, não aparece também essa orientação. Aqui a gente tem um sinal de mais, que assim, parece que está com problema em alguns setores. Ó, tem uns setores que não aparecem, mas eles já estão ali. E deixa eu ver se tem a orientação aqui. Também não tem. Deixa eu tirar isso aqui para ver o que é. Parece que é um espaço apenas. Ó. Próximo aqui, ó, nesse setor aqui, quando eu desligo e ligo ele, ó, não parece ter nada ali. Né? E a orientação, infelizmente, não tem. E também não tem como colocar. Eu também já tentei como colocar. Agora eu quero testar, ver se quando a gente pressiona o Ctrl, ele faz isso também. Ó, Ctrl mais o ponto. E agora Ctrl, deixa eu selecionar de novo o texto aqui dentro. Deixa eu ver se tem como, né? Porque depois que a gente faz isso, acho que deveria ter, né? Aqui tem. Ele fica meio esquisito. Ó. Deixa eu ver. Shift, Ctrl. Não. Selecionar só o texto mesmo. Aqui. Aí. E o Ctrl e mais a vírgula. Se o Corel não fechar, porque provavelmente pode acontecer isso, né? Dele dar uma travada dentro da célula, ele se perder na orientação, ó. Porque são comandos que realmente a gente pouco usa, né? Parece que ele já se perdeu aqui, né? Ou não. Não, ele se perdeu no comando, ele não conseguiu retornar o comando. Então, nem dentro da caixa de texto e nem fora da caixa de texto, aliás, da nossa grade aqui de tabela, né? Na nossa tabela é possível e ele também não aparece ali para a gente. Ou seja, parece que tem um erro, né? No programa também. Vou apagar essa página aqui, vou desligar, fechar essa página aqui, não preciso dela. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Então, Ctrl e vírgula está aqui, ó. Ctrl e vírgula. E se você puder, claro, né? Adquira aí o nosso guia de atalhos, que você vai ter muito mais informação, tá, pessoal? Muito mais coisa que pode te ajudar bastante aí com o CorelDRAW. Aqui você volta para o índice, ó. Aqui você volta para as funções, tem todos os atalhos aqui que vocês podem imaginar. Tem os atalhos de teclados aqui, já todos bem atualizados já. Ultimamente, as últimas versões a gente fez umas mudanças legais nele aqui. Eu não vou mostrar todo, né? Porque a gente não pode realmente mostrar todo, né? Você precisa adquirir para ter todo o acesso a ele. Senão você dá uma pausa no vídeo e pode estar adquirindo essas informações gratuitamente. Não é essa a ideia. A ideia é que você também ajude o canal adquirindo por apenas R$ 9,90, tá, pessoal? Ainda tá R$ 9,90. Eu estou pensando em subir o preço dele, mas vou segurar por mais um tempo para vocês. Então, Ctrl e vírgula e Ctrl e ponto resolve o problema para texto parágrafo e texto que não é parágrafo, é o texto artístico, tá bom, pessoal? Deixa eu pegar um texto artístico aqui, por exemplo. Esse aqui é texto artístico. Vou colocar aqui Ctrl e mais o ponto. Ó. Ctrl e mais a vírgula, ele volta de novo para zero. Ctrl mais o ponto, 270 graus. Se você apertar duas vezes o ponto, não adianta não. E duas vezes também a vírgula, não adianta. Então, se ele já está na vírgula, tem que ser o ponto. Ele já está no ponto, tem que ser Ctrl e vírgula para ele voltar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem do vídeo, né? Nós falamos no último vídeo também sobre texto, né? Falamos também, demos algumas dicas de vídeo, de texto também. E graças ao Alex, a gente trouxe também para vocês essa dica aí para vocês ficarem ligados. Caso vocês apertem, por acaso, aí tá com o texto virado, eu acho que quando tá só com a seleção, ele funciona também, quando tá só com a ferramenta de seleção, ó. Então, você tá com a ferramenta de seleção, selecionou o seu texto artístico ou parágrafo, ó, pode acontecer isso, e aí depois todo o texto que você for bater aqui, ó, ele vai sair dessa forma aí. E caso você clique depois fora, ele não vai sair dessa forma, tá bom? A não ser que agora sim você selecione ele e aperte o Ctrl e o ponto. E o Ctrl e vírgula. A mesma coisa aqui, para ele retornar, ó, Ctrl e vírgula, ele vai retornar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham pegado a manha aí. Bem fácil, né? Bem super simples mesmo. E espero que tenha ajudado vocês. Vou subir esse conteúdo hoje ainda, mas vou deixar para publicar, deixar público para vocês apenas no dia, apenas amanhã. Deixa eu ver que dia que é amanhã, dia 25 hoje. Amanhã eu vou deixar dia 26, tá, pessoal? Eu vou deixar esse material para vocês, que eu ainda tenho que editar e tudo mais. Mas eu espero que eu tenha ajudado o Alex. Espero também que essa matéria tenha sido útil para vocês, né? Bem estranho, né? O próprio suporte da Corel não ter dado a dica para a pessoa, né? Sobre uma função que existe no Corel. E fica a dica para a Corel aí também, que acho que é necessário
ao você clicar na ferramenta de texto, né, mesmo que você não queira, né, por que esse aqui está errado, hein? Acho que é porque está maiúsculo, né? Deixa eu ver. Acho que deve ser. Ao clicar no texto, ele já deveria aparecer aqui em cima, ou pelo menos está aqui dentro das opções, né, para a gente ligar essas opções também. E esses objetos que estão em preto aqui, eu não sei exatamente o que é, não consegui configurar para tirar dali também. Beleza, pessoal? E fica a dica para Corel aí também, para dar uma olhada nesse setor aí, colocar aqui esse botão mais acessível, inclusive colocar ele acessível aqui nas propriedades do documento e na janela de encaixe texto também, tá, pessoal? Na janela de encaixe texto também ficaria legal ter essa orientação aqui, ó, nessa janela de encaixe aqui, ó, de texto. A gente poderia ter toda essa informação, além dessa informação aqui também, ter também como você mudar a orientação do seu texto de maneira simples, né? Ou caso você fizesse isso por acaso no teclado, você saber que tem também nas propriedades de texto uma forma de voltar a orientação para 0 graus. Desculpa o tempo do vídeo, tá, pessoal? Mas esse tema realmente necessitava de uma conversinha a mais com vocês, não basta só dar uma dica rápida. Fica aí o meu agradecimento a quem deixou a dúvida, o Alex, e também lá no site, também acho que algumas pessoas também deixaram dúvidas, né? E eu já respondi lá no site, também já respondi os comentários todos dos vídeos anteriores, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo do Corel na Veia, e não se esqueçam, likezinha, joinha, aquelas coisas todas que são essenciais para ajudar o canal a crescer e também trazer mais conteúdo para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até breve.